Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe e publicado em 1719, é considerado um dos primeiros romances da literatura inglesa. O livro é apresentado como uma narrativa autobiográfica do personagem título, que conta sua vida e aventuras, especialmente sua experiência como náufrago em uma ilha deserta. Embora o romance não seja oficialmente dividido em capítulos, as edições modernas geralmente apresentam uma divisão em capítulos para facilitar a leitura. Aqui está uma estrutura comum dos capítulos que pode ajudar você a se orientar. Estrutura dos capítulos de Robinson Crusoe. 1. Introdução e juventude de Robinson Crusoe. Robinson apresenta sua família e fala de sua insatisfação com a vida comum. Ele deseja uma vida de aventuras no mar, apesar dos conselhos de seu pai para seguir uma vida mais segura. 2. Primeira viagem e escravidão. Robinson faz sua primeira viagem e é capturado por piratas mouros. Ele se torna escravo em Salé, Marrocos, onde vive sob domínio de um mercador muçulmano. 3. Fuga e chegada ao Brasil. Após 2 anos como escravo, Robinson consegue escapar com um jovem chamado Shuri. Eles são resgatados por um navio português e levados para o Brasil, onde Robinson se estabelece como plantador de cana-de-açúcar. 4. Viagem para buscar escravos e o naufrágio. Robinson decide buscar escravos na África para expandir suas plantações, mas o navio naufraga durante uma tempestade. Ele é o único sobrevivente e acaba em uma ilha deserta. 5. Primeiros dias na ilha e adaptação. Robinson explora a ilha e começa a adaptar-se à vida solitária. Ele constrói um abrigo e começa a entender os recursos disponíveis. 6. Estabelecendo uma vida na ilha. Ao longo dos anos, Robinson constrói uma pequena fazenda, cultiva cereais, cria animais e se torna autossuficiente. Ele também se torna mais religioso e reflete sobre sua vida. 7. Encontro com os canibais e sexta-feira, Robinson avista um grupo de canibais na ilha e fica aterrorizado. Em uma ocasião, ele resgata um prisioneiro que estava prestes a ser sacrificado. Robinson o chama de sexta-feira, em referência ao dia da semana em que ele foi salvo, e o ensina a falar inglês e a adotar os costumes europeus. 8. Convivência e novos encontros. Robinson e Sexta-feira desenvolvem uma amizade e aprendem a viver juntos. Eles enfrentam novos desafios, incluindo a chegada de outros canibais e um grupo de marinheiros amotinados. 9. Resgate e retorno à civilização. Com a ajuda de Sexta-feira, Robinson consegue capturar um navio amotinado. Eles derrotam os amotinados e convencem o capitão a levá-los de volta à Inglaterra. 10. Vida após a ilha. Robinson retorna à Inglaterra após mais de 28 anos. Ele descobre que sua plantação no Brasil prosperou, mas encontra dificuldades para se adaptar à vida civilizada. Ele ainda faz uma última viagem à ilha para ver como ela está, agora habitada por colonos. Esses capítulos refletem uma narrativa de aventuras e transformação pessoal, focando na luta de Robinson Crusoe pela sobrevivência, na exploração dos limites da civilização e na sua relação com Sexta-feira. Sim, Robinson Crusoe foi amplamente analisado por psicólogos, filósofos e teóricos literários, pois é uma obra rica em temas como a solidão, a construção do eu, a moralidade, o colonialismo e a relação entre o homem e a natureza. Abaixo estão algumas abordagens relevantes sobre a análise da obra. Sigmund Freud e a psicologia. Freud e outros psicólogos interpretaram Robinson Crusoe como uma metáfora para a jornada individual do ser humano e o desenvolvimento da personalidade. A experiência de Crusoe na ilha pode ser vista como um processo de autoconhecimento e de reconstrução da identidade. Para Freud, a ilha deserta poderia simbolizar o inconsciente, um espaço onde o indivíduo confronta seus medos, desejos e impulsos reprimidos. A relação entre Robinson e Sexta-feira também foi vista como um espelho das dinâmicas de poder, controle e dominação, algo que pode ser analisado em termos de instintos básicos, repressão e sublimação. Carl Jung e o processo de individuação. Carl Jung poderia interpretar a jornada Robinson Crusoe como um exemplo do processo de individuação, onde o protagonista é forçado a confrontar sua própria psique, isolado da sociedade. A ilha funciona como um espaço simbólico, onde Robinson tem que lidar com aspectos de sua sombra, os elementos desconhecidos ou reprimidos de sua personalidade, e, por fim, integrar essas partes ao seu eu consciente. A amizade com Sexta-feira é vista como uma fase de aceitação e integração, um passo para alcançar a totalidade do ser.
a Jean-Jacques Rousseau e a filosofia do bom selvagem. O filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau admirava Robinson Crusoe e o usou como exemplo em sua obra. Emílio, ou da educação. Rousseau via Robinson como a personificação do homem em seu estado natural, uma figura que, isolada das corrupções da sociedade, é capaz de se educar e desenvolver uma existência baseada em seus próprios méritos e no contato direto com a natureza. Para Rousseau, a figura de Robinson simbolizava o bom selvagem, um ser humano essencialmente bom que, ao retornar ao estado de natureza, consegue viver uma vida mais plena e autêntica. Karl Marx e a crítica ao capitalismo. Karl Marx usou Robinson Crusoe em O Capital para exemplificar o conceito de trabalho e produção individual, antes da complexidade das economias de mercado capitalistas. Marx interpreta o período de Robinson na ilha como um exemplo primitivo da produção autossuficiente, onde o indivíduo realiza trabalho para sua própria subsistência, sem a alienação do trabalho assalariado. No entanto, quando Sexta-feira aparece, surge uma dinâmica de poder que reflete a exploração e as hierarquias típicas do capitalismo e do colonialismo europeu, algo que Marx criticava em sua obra. Michel Tournier e a releitura filosófica. Michel Tournier, em seu romance Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico, 1967, oferece uma releitura existencialista da história de Robinson Crusoe. Na versão de Tournier, a obra é usada para explorar temas de identidade, liberdade e convivência. A relação entre Robinson e Sexta-feira é aprofundada para discutir as questões de dependência mútua e transformação, uma crítica à perspectiva colonialista que permeia o texto original de Defoe. Psicanálise existencialista. Alguns pensadores da psicanálise existencialista, como Viktor Frankl, poderiam ver Robinson Crusoe como uma ilustração do conceito de busca de sentido em meio ao sofrimento e à adversidade. Isolado em uma ilha deserta, Robinson precisa encontrar um propósito em sua solidão e fazer escolhas que sustentem sua vontade de viver. O esforço de construir um abrigo, cultivar alimentos e estabelecer uma rotina pode ser interpretado como uma tentativa de criar um significado para sua existência em um contexto de completa alienação. Estudos pós-coloniais. Filósofos e críticos da teoria pós-colonial, como Edward Sage, analisam Robinson Crusoe como uma alegoria do colonialismo europeu. A relação entre Robinson e Sexta-feira é vista como uma representação do encontro entre colonizador e colonizado. Robinson, o europeu, impõe sua cultura e religião sobre Sexta-feira, que é descrito como selvagem e precisa ser civilizado. Essas análises criticam a obra pela sua visão eurocêntrica e pela representação estereotipada dos povos indígenas. Essas análises mostram que Robinson Crusoe transcende a simples narrativa de aventura e sobrevivência. O romance se tornou um texto-chave para diferentes áreas do conhecimento, explorando questões complexas sobre o ser humano, a sociedade e as dinâmicas de poder. Michel Tournier, em sua obra Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico, 1967, oferece uma releitura filosófica profunda de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. O romance de Tournier é uma recriação da narrativa original, mas com uma abordagem que explora questões existenciais, a dialética do poder, a transformação do eu e uma crítica ao colonialismo. A seguir, uma análise detalhada das ideias centrais dessa releitura. 1. Mudança de perspectiva, de Robinson para Sexta-feira. Na obra de Defoe, Robinson Crusoe é o protagonista absoluto, com Sexta-feira aparecendo como um personagem secundário e submisso. Em contrapartida, Tournier desloca o foco narrativo e explora a história também pela perspectiva de Sexta-feira. Isso transforma a dinâmica da relação entre os dois, enfatizando não apenas o olhar do colonizador, mas também a experiência e a resistência do colonizado. Crítica ao colonialismo. Tournier questiona o ponto de vista eurocêntrico da obra original, subvertendo o conceito de superioridade cultural de Robinson. Ao dar voz à Sexta-feira, Tournier critica a mentalidade colonial que vê o outro como inferior e passível de ser educado e civilizado. Em sua versão, Sexta-feira não é simplesmente um aluno ou servo. Ele representa uma resistência à dominação cultural. 2. A filosofia do duplo isolamento. No início do romance, Tournier descreve Robinson como alguém que, mesmo antes do naufrágio, já se sentia isolado em sua própria cultura. Esse sentimento de deslocamento é intensificado pela experiência na ilha, o que leva Robinson a uma crise existencial.
Para Tournier, o verdadeiro desafio de Robinson não é a sobrevivência física, mas a superação de seu isolamento espiritual e existencial. Os Limbos do Pacífico. O subtítulo da obra, Os Limbos do Pacífico, faz referência ao conceito de limbo na teologia cristã, um estado intermediário entre o inferno e o paraíso. Na interpretação de Tournier, a ilha deserta representa esse estado liminar, onde Robinson é confrontado com sua própria identidade e vazio interior. Ele não está totalmente vivo no sentido social, mas também não está morto. Ele existe em um espaço entre a civilização e a natureza, em uma zona de transição e questionamento existencial. 3. Transformação filosófica de Robinson, do controle ao abandono. Na obra de Defoe, Robinson Crusoe é a personificação do espírito de empreendimento europeu. Ele busca controlar e domesticar a natureza ao seu redor. Tournier, entretanto, faz uma desconstrução dessa ideia ao mostrar uma transformação filosófica. Controle e dominação. Controle e dominação. Inicialmente, Robinson tenta impor sua ordem na ilha, criando uma pequena civilização. Ele constrói abrigos, faz plantações e segue um calendário estrito, refletindo a mentalidade racional e controladora do homem europeu. O abandono do controle. Eventualmente, Robinson começa a questionar o valor de suas conquistas. Sob a influência de Sexta-feira, ele é exposto a uma forma de vida mais espontânea e integrada com a natureza. Robinson aprende a renunciar ao controle obsessivo e a aceitar uma existência mais fluida e aberta, algo que Tournier associa a uma experiência de libertação espiritual. Esse processo de descivilização é um movimento filosófico em direção ao desapego, à aceitação do acaso e ao abandono do rigor racional. 4. A metamorfose de Sexta-feira. Uma das principais diferenças na releitura de Tournier é a metamorfose de Sexta-feira de um servo passivo para um agente ativo de transformação. Na obra de Defoe, Sexta-feira é domesticado e submetido aos costumes europeus. Em contraste, em Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico, Sexta-feira é quem transforma Robinson, introduzindo a uma nova visão de mundo. A filosofia do outro. Tournier explora a ideia do outro como uma figura que desafia e transforma a identidade do protagonista. Sexta-feira não é apenas um aluno ou discípulo, mas uma figura que desconstrói a visão de mundo de Robinson. A relação entre os dois se torna uma parceria dialética, em que Sexta-feira ensina Robinson a ver a vida de maneira menos utilitarista e mais ligada ao fluxo natural da existência. 5. A desconstrução da civilização. Tournier desafia a narrativa de progresso e civilização que caracteriza a obra original. Ao invés de glorificar o esforço de Robinson para recriar a sociedade europeia na ilha, Tournier questiona o valor dessa empreitada. A alegoria da Terra dos Brinquedos. Uma passagem marcante no romance de Tournier é a explosão da caverna cheia de suprimentos acumulados por Robinson. Sexta-feira, ao acender um foguete para brincar, destrói os bens que Robinson havia coletado com tanto esforço. Esse ato, inicialmente percebido como destrutivo, é interpretado por Robinson como uma libertação do peso dos objetos e da obsessão por controle. A destruição dos suprimentos é um símbolo da rejeição ao materialismo e ao acúmulo excessivo, levando Robinson a abraçar uma nova filosofia de vida. Char 6. O existencialismo e o sentido da vida. A transformação de Robinson, influenciada por sua convivência com Sexta-feira, pode ser vista como uma busca existencial pelo sentido da vida. Tournier explora o existencialismo em sua obra, questionando o propósito da civilização e a natureza do ser humano quando despojado de seus valores culturais. Liberdade e autenticidade. Ao final do romance, Robinson alcança um estado de liberdade espiritual que vai além das convenções sociais. Ele não se vê mais como um colonizador ou civilizador, mas como um ser humano que encontrou um novo modo de existir, mais autêntico e em harmonia com o mundo natural. A decisão de Robinson de não retornar imediatamente à civilização e sua aceitação da vida simples na ilha são reflexões sobre a liberdade de se desvencilhar das expectativas sociais e culturais. Conclusão. Michel Tournier, em Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico, utiliza a narrativa de Robinson Crusoe para fazer uma profunda reflexão filosófica sobre a natureza humana, o sentido da civilização, o poder do outro e a desconstrução do colonialismo. Ele subverte a história original de Defoe ao enfatizar uma transformação existencial de Robinson, inspirada pela sabedoria intuitiva de Sexta-feira e pela aceitação de uma vida menos racional e mais conectada ao fluxo natural do mundo.
A obra de Tournier não é apenas uma releitura, mas uma crítica e uma expansão filosófica que reflete as preocupações do século XX sobre identidade, poder, alteridade e a busca por uma vida autêntica em um mundo dominado pela racionalidade e pelo controle. Sim, existem várias análises comparando Robinson Crusoe de Daniel Defoe e o filme Náufrago, Castaway, estrelado por Tom Hanks e dirigido por Robert Zemeckis, lançado em 2000. Apesar das diferenças contextuais e de época, ambos compartilham temas centrais de sobrevivência, isolamento e transformação pessoal. A seguir estão algumas comparações e análises relevantes. Temas de sobrevivência e autossuficiência. Tanto Robinson Crusoe quanto o personagem Chuck Noland, interpretado por Tom Hanks, enfrentam o desafio de sobreviver em uma ilha deserta. Em ambos os casos, a luta pela sobrevivência exige uma adaptação às condições adversas, onde os protagonistas precisam aprender a obter comida, água e abrigo, utilizando os recursos limitados ao seu redor. Robinson Crusoe. A narrativa de Defoe enfatiza a capacidade de planejamento, trabalho duro e engenhosidade de Robinson. Ele constrói uma fazenda, planta cereais, cria animais e faz ferramentas. No filme, Chuck se depara com desafios semelhantes, mas a narrativa é mais focada na luta pela sobrevivência física e psicológica em um ambiente moderno. Chuck improvisa usando objetos que chegam à ilha junto com os destroços do avião, como patins de hóquei para cortar cocos e um remo de caiaque para fazer fogo. Isolamento psicológico e existencial. Uma diferença marcante entre as duas obras é a ênfase psicológica do isolamento em Náufrago. Enquanto Robinson Crusoe aborda o isolamento de forma mais prática, destacando o trabalho constante e a reconstrução da civilização por meio dos esforços de Crusoe, Náufrago explora profundamente a solidão e a luta interna de Chuck Noland. Robinson Crusoe. Embora Defoe explore a solidão de Robinson, o foco é na capacidade humana de recriar a sociedade em miniatura e manter a fé e a esperança. Ele se adapta ao seu isolamento através da agricultura, da religião e, eventualmente, da companhia de sexta-feira. Chuck Noland. Chuck, sem ninguém com quem conversar, cria um companheiro imaginário, a bola de vôlei Wilson. Isso é uma representação do desespero humano por conexão social e da necessidade de interação. A relação com Wilson se torna uma das cenas mais emocionantes do filme, destacando a profundidade do impacto psicológico do isolamento. Reflexão existencial e transformação pessoal. Ambos os personagens passam por uma transformação pessoal significativa durante o tempo que passam na ilha, mas essa transformação se dá de maneiras distintas. Robinson Crusoe. Ele vê sua experiência na ilha como uma forma de expiação, uma chance de se reconectar com Deus e refletir sobre sua vida. Ao longo dos anos, ele desenvolve um profundo senso de gratidão e reconhecimento de sua própria fraqueza e dependência de uma força maior. Chuck Noland. Inicialmente um homem obcecado pelo tempo e produtividade, trabalhando na FedEx, Chuck passa por uma transformação filosófica. Ele aprende a importância de viver um dia de cada vez e a aceitar a incerteza da vida. Após seu resgate, ele percebe que não pode controlar tudo e que precisa aceitar o curso natural das coisas, um contraste marcante com sua vida anterior, onde ele era controlador e ansioso. O encontro com outro ser humano. Em Robinson Crusoe, a chegada de sexta-feira marca uma mudança significativa na vida de Robinson. Esse encontro representa a transição de Robinson de uma existência totalmente isolada para um papel de colonizador e mentor. Robinson Crusoe e Sexta-feira. A relação entre Robinson e Sexta-feira é frequentemente criticada por representar uma visão colonialista. Robinson ensina Sexta-feira a falar inglês e adotar costumes europeus, refletindo a hierarquia cultural da época de Defoe. Não há um encontro com outro ser humano durante o tempo de Chuck na ilha. Em vez disso, sua relação com Wilson funciona como uma substituição simbólica da interação humana, destacando o tema do isolamento absoluto. A perda de Wilson durante a tentativa de fuga é uma cena emblemática que enfatiza o sofrimento psicológico da solidão. Modernidade vs Era Moderna Inicial. Uma análise relevante entre as duas obras é a diferença nos contextos históricos e tecnológicos. Robinson Crusoe
Foi escrito em uma época de grandes explorações marítimas, comércio transatlântico e início do colonialismo, enquanto Náufrago se passa em um mundo globalizado e tecnológico, onde Chuck trabalha para a FedEx, uma empresa símbolo da velocidade e eficiência do comércio moderno. Robinson Crusoe. O livro reflete os valores do século XVIII, como o imperialismo, a exploração e a crença na superioridade cultural europeia. Náufrago. O filme aborda a desconexão moderna causada pela tecnologia e pelo ritmo acelerado da vida contemporânea. Chuck, um homem do mundo moderno, é forçado a voltar ao essencial e ao primitivo, questionando o sentido de sua vida moderna ao retornar à civilização. Crítica social e colonialismo. Embora Náufrago não tenha uma crítica explícita ao colonialismo, a ausência de qualquer personagem nativo ou selvagem na ilha de Chuck destaca uma diferença importante. Robinson Crusoe. A relação com Sexta-feira e a tentativa de civilizá-lo refletem o pensamento colonialista da época. Defoe explora a ideia de um europeu como superior e responsável por ensinar e comandar os selvagens. Náufrago. O filme subverte a ideia de colonialismo, pois Chuck está sozinho em sua jornada, sem ninguém para dominar. Em vez disso, ele é confrontado com sua própria impotência e insignificância diante da natureza, algo que o leva a questionar seu papel e seus valores quando retorna à sociedade. Conclusão. Ambas as obras exploram o isolamento humano e a busca pelo significado em meio à adversidade. Enquanto Robinson Crusoe reflete o espírito de exploração e colonização da era moderna inicial, Náufrago oferece uma reflexão mais contemporânea sobre a solidão, o impacto psicológico do isolamento e o questionamento dos valores modernos. A comparação entre os dois revela como a mesma situação arquetípica de um náufrago pode ser explorada para diferentes fins filosóficos e culturais ao longo do tempo.